Imaginem uma menina de apenas 2 anos, em 1941, no interior de São Paulo, acordando de madrugada gritando: "Invadiram a minha verdadeira cidade. Vichy foi ocupada." Os pais correm desesperados para o quarto. A criança chora inconsolável, falando em francês, pedindo pela mãe de lá, por Jean-Pierre. Na manhã seguinte, o rádio confirma: a França foi invadida pelo exército alemão. Vichy foi ocupada. Como uma criança brasileira, filha de italianos, no meio do nada, sabia exatamente o que acontecia na França? Como ela conhecia nomes de cidades francesas que nem os adultos conheciam? Esta menina carregava no próprio corpo as marcas de uma morte que nunca deveria ter vivido. 2 cicatrizes perfeitas. Uma no peito, outra nas costas. O caminho exato de uma bala. Patrícia não era apenas uma criança normal. Ela era Alexandra, uma jovem francesa assassinada por um soldado que havia retornado para contar sua história. E quando os pesquisadores começaram a investigar, descobriram detalhes tão precisos, tão impossíveis de saber, que até os céticos mais duros ficaram em silêncio. Esta é a história real de uma das mais impressionantes evidências de reencarnação já registradas no Brasil. Um caso que mudou para sempre o que sabemos sobre vida após a morte. Preparem-se para uma jornada que vai balançar tudo o que vocês acreditam, porque algumas verdades são poderosas demais para serem ignoradas. Vamos juntos descobrir os segredos de Patrícia e de Alexandra. 14 de novembro de 1939. Araraquara, São Paulo. Em uma casa simples, nasce Patrícia, filha única de Fúlvio e Irma, um casal de descendentes italianos. Mas esta não foi uma gravidez comum. Patrícia nasceu com apenas 7 meses, prematura, como se tivesse pressa para chegar ao mundo. E aqui está o primeiro mistério que vai arrepiar vocês. Enquanto Patrícia nascia no Brasil, do outro lado do mundo, a Europa mergulhava na Segunda Guerra Mundial. A França havia declarado guerra à Alemanha apenas 2 meses antes. Coincidência? Esperem para ver. Os primeiros meses de vida de Patrícia foram normais. Mas quando ela completou 2 anos e meio, algo extraordinário começou a acontecer. A primeira palavra que ela conseguiu formar claramente não foi mamã ou papai. Foi Alex. "Meu nome é Alex", dizia a criança, recusando o próprio nome. "Eu não sou Patrícia." Os pais ficaram preocupados. Achavam que a filha tinha problemas mentais. Mas ela continuava: "Eu vim da França. Eu morava em Vichy. Minha mãe era bonita e bem vestida. Não como vocês." Imaginem o choque dos pais. Uma criança de 2 anos conhecendo cidades da França, falando de uma outra família, rejeitando os próprios pais. Mas o que mais impressionava era a precisão das informações. Patrícia descrevia perfeitamente como era a casa no dia que nasceu. Todos os móveis, como as pessoas estavam vestidas, onde cada um estava sentado. O problema? A casa havia sido completamente redecorada antes dela nascer. Ela nunca poderia saber como era antes. "Quando eu cheguei aqui de avião branco, vocês estavam assim", ela dizia, descrevendo cada detalhe com perfeição cirúrgica. Como uma criança que acabara de nascer poderia chegar de avião? E mais, que avião branco era esse? As lembranças de Patrícia eram tão vívidas que assustavam toda a família. Ela não falava como criança, inventando histórias. Ela relembrava, como alguém que realmente havia vivido aquilo. "Meu nome verdadeiro é Alexandra Hamadad Barralouf", dizia ela. "Meu pai se chama Jean-Pierre Hamadad. Minha mãe era alta, loira, muito elegante." E então vinham os detalhes que deixavam todos em silêncio. "Eu sempre ia passear no Havre com meus pais. É um porto no mar", explicava a menina, que nunca havia visto o mar na vida. Gente,
Estamos falando do interior de São Paulo em 1941. Como uma criança de 2 anos sabia que Le Havre era um porto marítimo na França. Mas havia algo ainda mais perturbador. Patrícia começou a demonstrar medos inexplicáveis. Ela entrava em pânico ao ver soldados ou armas. Qualquer barulho alto a fazia tremer. E a comida? Ela rejeitava pratos italianos, que deveria gostar por herança familiar, mas amava batatas e comida francesa. Um dia, a prima Dora levou Patrícia para comprar pão na padaria. Dentro da loja, havia um soldado ajeitando a arma no cinto. O que aconteceu em seguida traumatizou toda a família. Patrícia viu o soldado. Desabou no chão gritando: "Ele me matou! Ele me matou! Ele atirou aqui!" E apontava para o próprio peito. A cena foi tão intensa que a menina desmaiou. Pessoas se aglomeraram na rua. Dora ficou desesperada, sem saber o que fazer. Pelo resto do dia, Patrícia ficou repetindo: "Ele me matou! Ele me matou!" Mas como uma criança de 3 anos poderia ter uma reação tão específica, tão traumática, por algo que nunca viveu? A resposta estava escrita no próprio corpo dela. Quando os pesquisadores do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas começaram a investigar o caso, em 1971, fizeram uma descoberta que mudou tudo. Durante o exame físico de Patrícia, então com 32 anos, encontraram algo impossível de explicar. 2 marcas de nascença perfeitas. Uma na frente, logo abaixo do seio esquerdo. Outra, simétrica nas costas, na altura do rim esquerdo. As cicatrizes tinham o formato exato de um projétil que atravessou o corpo. A marca da frente era pequena, como entrada de bala. A de trás era maior, dilacerada, como saída do projétil. Mas tem mais. O ângulo das cicatrizes mostrava que o tiro foi disparado por alguém mais alto que a vítima, de cima para baixo, formando 15 graus com a horizontal. Exatamente como Patrícia sempre descreveu sua morte. "Eu tinha uns 15 anos", ela contava. "Bateram na porta. Era manhã, umas 10 horas, tempo nublado. Eu abri a porta. Entrou um soldado com fuzil. Ele apontou para mim e atirou. Senti sede, pedi água e morri." A precisão era assombrosamente detalhada, e as marcas no corpo confirmavam cada palavra. O Dr. Ian Stevenson, maior pesquisador mundial de reencarnação, explicou que apenas 3,5% dos seus 2.000 casos documentados apresentavam marcas de nascença, e quando apareciam, correspondiam exatamente aos ferimentos que causaram a morte anterior. A mãe de Patrícia ficou em choque. "Sempre vi essas marcas, mas nunca relacionei com as histórias que ela contava." Mas havia ainda um mistério maior. Se Alexandra morreu assassinada por um soldado, quando isso teria acontecido? Patrícia nasceu em novembro de 1939. Se ela realmente reencarnasse logo após a morte, Alexandra teria morrido entre março e abril de 1939. Mas a guerra só começou em setembro. Não havia soldados alemães na França em março de 1939. Quem matou Alexandra? E por quê? O mais impressionante não eram apenas as lembranças de Patrícia. Era como ela mantinha uma conexão paranormal com a França, mesmo estando no Brasil. Lembrem-se do episódio que abriu nossa história, 11 de novembro de 1942. Patrícia, com exatos 3 anos, acorda de madrugada gritando que invadiram minha França, ocuparam Vichy. Horas depois, o rádio confirma: tropas alemãs haviam ocupado Vichy na madrugada. Como ela sabia antes da notícia oficial chegar ao Brasil? Mas isso não foi caso isolado. Aos 4 anos, Patrícia recusou o café da manhã, chorando inconsolável. "Estou muito triste. Meu pai da França morreu." Não havia como verificar na época, mas a família anotou a data. Anos depois, descobriram que realmente havia correspondido a mortes significativas na região de Vichy.
Aos 5 anos, ela teve um sonho vivíssimo. Sonhei que estava numa grande festa com todos os meus amigos da França. Todo mundo estava feliz. A data? 25 de agosto de 1944, exatamente quando Paris foi libertada pelos aliados. As ruas ficaram tomadas por celebrações. Era como se a alma de Alexandra mantivesse um fio invisível ligado à França, sentindo cada momento importante da guerra. E tem mais detalhes que vão arrepiar vocês. Patrícia cresceu com facilidade extraordinária para francês. Na escola, era a melhor aluna da língua. Mas com inglês, que é mais fácil, tinha muita dificuldade. É como se eu já soubesse francês, ela explicava. Quando passava por casas antigas de 2 andares, sempre parava, apontava para uma janela específica e dizia: ali, naquela janela, eu costumava ficar. Sempre a mesma janela. A segunda ou terceira da esquerda para a direita, no andar de cima. Como se fosse uma memória automática, involuntária. Era como se 2 vidas coexistissem no mesmo corpo. Em 1970, já adulta e formada em direito, Patrícia decidiu procurar ajuda científica. Ela escreveu uma carta tocante aos pesquisadores. Sou filha única, de família simples, mas com muito amor. Desde os 2 anos e meio falo que vivi perto do Havre. Me chamava Alex Amadado Barralouf e morri bem mocinha de um tiro que um soldado me deu. Nunca a ideia de desvendar esse sonho saiu da minha cabeça. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, fundador do IBPP, assumiu pessoalmente o caso. Durante 2 anos, ele e sua equipe investigaram cada detalhe, cada afirmação de Patrícia. As entrevistas foram gravadas, fotografadas, documentadas. Dezenas de testemunhas foram ouvidas. Familiares, primas, vizinhos que conviveram com Patrícia criança. Todos confirmaram. Desde pequena, ela falava consistentemente da França, de Vichy, do Havre, da família Barralouf, o doutor. Djalma Caselato, engenheiro da equipe, perguntou: no decorrer de sua vida, você se impressionou com livros ou fotos da França? Não me lembro de nada específico, respondeu Patrícia. Só sei que sempre gostei de tudo relacionado à França, sem saber por quê. Os pesquisadores testaram cada hipótese. Fraude? Impossível. Uma criança de 2 anos não poderia arquitetar algo tão complexo por décadas. Informação direta? Como ela saberia detalhes geográficos da França em 1941, no interior paulista, sem internet, sem TV, apenas rádio? Fantasia? As marcas físicas no corpo contradizem essa hipótese. Mediunidade? Patrícia nunca demonstrou outros poderes psíquicos. Restava apenas uma explicação. Salvo futuras explicações mais abrangentes, concluiu o Dr. Andrade. A reencarnação é a hipótese que melhor se aplica a este caso. Mas a prova final ainda estava por vir. Anos depois, Patrícia tomou uma decisão corajosa. Iria à França procurar evidências físicas de Alexandra. Quando finalmente pisou em solo francês, algo extraordinário aconteceu. Era como se ela estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Ela conhecia as ruas, os costumes, sentia-se completamente à vontade. O francês fluía naturalmente, com sotaque e expressões que não havia aprendido em curso algum. Em Vichy, Patrícia foi direto ao cemitério. Procurou nos registros de óbitos por Alexandra Hamadad Barralouf ou variações do nome. Infelizmente, muitos registros haviam sido perdidos durante a guerra. Bombardeios, incêndios e o caos da ocupação alemã destruíram diversos arquivos. Mas mesmo sem encontrar o túmulo, Patrícia tinha uma sensação estranha de familiaridade com lugares específicos da cidade. É aqui, dizia ela, parada em frente a certas ruas. Eu conhecia este lugar. No Havre, a sensação foi ainda mais forte. O porto, as ruas antigas que sobreviveram à guerra,
Era como se cada pedra despertasse uma memória adormecida. Eu vinha aqui com meus pais, ela murmurava, olhando o mar. Era nosso passeio favorito. A investigação não conseguiu localizar documentalmente a família Bahaluf, mas isso não é surpreendente. A Segunda Guerra Mundial dizimou registros, famílias inteiras desapareceram, nomes foram mudados ou perdidos para sempre. O que importa não são os papéis que se perderam. São as evidências vivas que permaneceram, as memórias impossíveis de uma criança, as marcas físicas no corpo, as conexões paranormais com eventos históricos, a facilidade natural com a língua francesa. Tudo isso forma um conjunto de evidências que desafia qualquer explicação convencional. E mais importante, a transformação da própria Patrícia depois da viagem. Deixem eu compartilhar com vocês os detalhes mais impressionantes que tornaram este caso única evidência científica de reencarnação. Primeiro, a precisão histórica. Patrícia sempre falou que morreu antes da guerra, por volta de março-abril de 1939. Os pesquisadores confirmaram. Ela nasceu em novembro de 1939, com 7 meses de gestação. Isso coloca a morte de Alexandra exatamente no período que ela mencionava. Segundo, os detalhes geográficos. Quando criança, ela distinguia perfeitamente Vichy, cidade no interior, de Havre, porto marítimo. Sabia que se ia de trem de uma cidade a outra. Conhecimentos impossíveis para uma criança do interior paulista. Terceiro, as reações físicas específicas. Não era medo genérico de soldados. Era pavor específico de garrucha, revólver, espingarda. Exatamente as armas que um soldado usaria em 1939. Quarto, as marcas de nascença. Dr. Stevenson documentou que estas marcas aparecem em apenas 3,5% dos casos de reencarnação. Quando surgem, correspondem exatamente aos ferimentos da vida anterior. As de Patrícia eram perfeitas demais para serem coincidência. Quinto, a conexão emocional. Patrícia não falava de Alexandra como história. Ela sentia como se fosse ela mesma. As lembranças são como um sonho que ficou, dizia. Como se eu tivesse realmente vivido aquilo. Sexto, as capacidades linguísticas. Facilidade extraordinária com francês, dificuldade com inglês. Preferências alimentares. Adorava batatas, rejeitava comida italiana da própria família. Sétimo, as ligações paranormais. Como ela sentiu a invasão de Vichy antes das notícias chegarem? Como sonhou com celebrações exatamente quando Paris foi libertada? E tem um detalhe que me arrepia até hoje. Patrícia sempre descreveu que chegou de avião branco sem asas. Na época, ninguém entendeu. Mas se pesquisarmos experiências de quase morte, muitas pessoas descrevem sua viagem entre vidas como um veículo luminoso, branco, como uma criança de 2 anos descreveria uma experiência transcendental. Exatamente assim. Avião branco. O caso Patrícia Quais Alexandra se tornou um dos mais importantes estudos de reencarnação do mundo, citado em universidades e pesquisas internacionais. Dr. Ian Stevenson, professor da Universidade de Virgínia e maior autoridade mundial no assunto, incluiu este caso em suas análises. Ele investigou mais de 2.500 casos similares, mas poucos tinham tantas evidências convergentes. Casos como este desafiam nossa compreensão sobre consciência e continuidade da vida, afirmou Stevenson. As evidências físicas, combinadas com memórias específicas e conexões emocionais, formam um conjunto difícil de explicar por meios convencionais. O que torna este caso especial não é apenas uma evidência isolada. É a convergência de múltiplas evidências, memórias específicas e verificáveis, marcas físicas correspondentes, comportamentos consistentes desde a infância, capacidades linguísticas inexplicáveis, conexões paranormais com eventos históricos, consistência emocional por décadas,
Nenhuma explicação alternativa consegue cobrir todos estes aspectos simultaneamente. Fraude? Uma criança de 2 anos não conseguiria manter uma encenação por décadas. Fantasia? Não explica as marcas físicas nem as conexões paranormais. Informação adquirida? Impossível ter acesso a tantos detalhes específicos em 1941. Genética? Patrícia era descendente de italianos, não franceses. Coincidência? A probabilidade estatística seria astronômica. O Dr. Hernani Andrade concluiu. Este caso apresenta evidências suficientes para ser enquadrado como um fato que sugere reencarnação. Mas o impacto vai além da ciência. Para Patrícia, a investigação trouxe paz. Ela finalmente entendeu por que sempre se sentiu diferente, porque tinha memórias que não deveria ter, medos que não faziam sentido. Agora sei quem eu era, disse ela aos pesquisadores. Posso viver minha vida atual sem ficar presa ao passado. Este é o verdadeiro valor da pesquisa séria sobre reencarnação. Não é apenas provar ou desaprovar, é compreender a continuidade da consciência humana. Chegamos ao fim desta jornada extraordinária, mas o que aprendemos vai muito além de uma história individual. O caso Patrícia Chatotakis Alexandra nos mostra que a consciência humana pode ser muito mais complexa do que imaginamos, que nossa existência talvez não se limite a uma única vida. Imaginem por um momento, se Patrícia realmente foi Alexandra, isso significa que uma jovem francesa, assassinada em 1939, conseguiu retornar, trazendo suas memórias, suas feridas, seus medos e seus amores. Significa que a morte não é o fim. É uma transição. Significa que traumas podem atravessar vidas, mas também que cura e compreensão são possíveis. Patrícia cresceu, se formou advogada, construiu uma vida plena, mas carregava dentro de si a memória de Alexandra, uma memória que não era apenas sua, mas também não era completamente alheia. E quando finalmente entendeu sua história, encontrou paz. Este caso foi documentado cientificamente por Dr. Hernani Guimarães Andrade no livro Reencarnação no Brasil, publicado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Todas as entrevistas foram gravadas, fotografadas, testemunhadas. Não é ficção, não é lenda, é ciência. E vocês, o que acham? Conseguem explicar como uma criança de 2 anos conhecia detalhes da França na Segunda Guerra? Como nasceu com cicatrizes que correspondem exatamente às feridas que descrevia? Deixem nos comentários suas teorias, suas experiências, suas dúvidas. Se vocês se emocionaram com esta história real, curtam este vídeo, compartilhem com alguém que precisa conhecer estes mistérios da vida. E se inscrevam no canal Círculo das Vidas, porque temos muito mais casos impressionantes de reencarnação para contar. Porque algumas verdades são poderosas demais para ficarem escondidas. A história de Patrícia e Alexandra nos ensina que o amor, a dor, as memórias transcendem a morte. Somos mais do que apenas este corpo, esta vida. Somos consciência eterna em jornada constante de aprendizado e evolução. Até o próximo mistério, pessoal!